Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Liberdade. Essa é a segunda entrevista de uma série com pré-candidatos aos prefeitos das capitais brasileiras. Eu sou a Sara Ghanimi e converso com o senador Carlos Portinho, do Partido Liberal. Ele pretende disputar a vaga de prefeito do Rio de Janeiro. Portinho, muito obrigada por aceitar o convite do Boletim. Muito obrigado a você, Sara, ao Boletim da Liberdade, a toda a grande audiência. Para você que nos assiste, Carlos Portinho é senador desde dezembro de 2020, ele é advogado, já atuou como secretário municipal de habitações de Eduardo Paes, subsecretário de habitações do Crivella e secretário estadual de meio ambiente na gestão do Pezão. Portinho, como a gente já falou aqui agora, né, são vários anos de contribuição e participação na política da cidade e do estado do Rio de Janeiro, e em todo esse período, o que foi que mais te chamou a atenção e que te fez ter essa iniciativa de concorrer à prefeitura da cidade? Olha, primeiro, somos todos carioca. Não há nenhum carioca maior do que todos nós, né? E a gente está acompanhando, eu aqui do Senado, a situação da nossa cidade. Uma situação que o prefeito já acumula 3 mandatos, tenta ir para o quarto, que a gente sabe que é pela metade, porque a aspiração dele é o governo do estado em 2026. E é hora da gente olhar para a nossa cidade e para políticas públicas que tenham uma evolução, que se mantenham durante o tempo. A gente teve, nas gestões do prefeito Eduardo Paes, um bom primeiro mandato, em que ele entrou com choque de ordem, algo absolutamente diferente desse último mandato dele, né? O carioca ele tem sofrido com o empobrecimento da cidade, com a fuga de investimentos, de negócios, e não é só o setor da construção civil que vai recuperar a nossa cidade, é também a gente precisa colocar todos os ativos, e são muitos que nós temos no Rio de Janeiro, para funcionar em favor da nossa cidade, do cidadão carioca, daquele que vive aqui. A gente tem uma cidade dividida, uma cidade em que alguns bairros são inacessíveis para grande parte da população. A gente tem um centro da cidade completamente esvaziado, fruto de equívocos em obras de investimento que foram feitas na Copa, na Olimpíada. Lógico que a pandemia agravou esse quadro, mas o Rio de Janeiro ele não consegue, nos últimos anos, encontrar a sua vocação, né? É lógico que a vocação do Rio é o turismo, mas não é só o turismo. É lógico que é a construção civil que mais emprega, mas não é só a construção civil. Nós temos aqui diversas universidades, nós temos centros de pesquisa de excelência, uma indústria farmacêutica pujante aqui na nossa cidade, e a gente tem uma vocação para o audiovisual, que deveria ter nos levado e nos inserido na era da tecnologia. A ausência de política pública tem prejudicado uma juventude que dizem que é neném, uma juventude que nem estuda e nem trabalha, mas que nós estamos errando na comunicação com essa juventude. A comunicação hoje é pelo meio digital, é aí que a gente vai atrair essa juventude para o mercado de trabalho e vai impulsionar a economia da nossa cidade. O Rio de Janeiro ele quer ser um hub de tecnologia, mas recentemente houve uma pesquisa e a gente está na 10ª posição, atrás, por exemplo, de Niterói, nossa cidade irmã vizinha, atrás de cidades como Salvador, atrás de Recife, certamente, Santa Catarina, diversas cidades estão à nossa frente, São Paulo, né? Paraná, onde o Sebrae teve um importante papel no desenvolvimento do hub de tecnologia. Não é só com infraestrutura, não é só com cimento, não é só com concreto que a gente vai trazer as nossas vocações e estimulá-las. A gente precisa do material humano, de formação e de poder identificar corretamente as nossas vocações e colocar esses ativos nossos próprios para funcionar em favor da nossa cidade. Portinho, daqui a pouquinho eu quero voltar nesse tema da tecnologia, que sei que é um tema muito caro para você, mas agora eu queria trazer aqui um tema que está muito quente, né, aqui no Rio de Janeiro, que é a questão dos aeroportos Galeão e Santos Dumont, que tem gerado muita polêmica, e não é nenhum segredo, né, que o aeroporto Galeão está praticamente abandonado, pouquíssimos voos, e também é notória a falta de investimento ali nos arredores, né? Questão da segurança, questão de investimento em indústria e empresas e comércio ali perto. Então, isso faz com que a região ali seja menos atrativa e mais perigosa.
E, por outro lado, a gente vê também a decisão do Eduardo Paes de limitar os voos do Santos Dumont e obrigar que os voos sejam redirecionados para o Galeão. E como senador, o senhor já participou de alguma reunião para decidir, definir qual seria uma melhor solução para o equilíbrio entre esses aeroportos? E se o senhor fosse o prefeito do Rio hoje, nesse momento, o senhor teria tomado a mesma decisão do Eduardo Paes? Não, com certeza não. Eu posso dizer, falar sobre esse assunto com alguma propriedade, porque esse foi o tema zero do meu mandato, ou seja, no dia antes de eu assumir meu mandato, eu tive uma reunião com a concessionária do Galeão para entender. Eu já enxergava em 2020 que a gente iria viver essa problemática. E tive desde o início com eles e com o ministro Tarcísio. Eu, inclusive, fui aqui pelo Senado, eu representei, fui o parlamentar que representou, junto ao Tribunal de Contas, contra a concessão somente do Santos Dumont. Originalmente, no governo passado, a ideia era que o Santos Dumont fosse concessionado junto com alguns aeroportos irrelevantes. Aeroporto de Uberaba, de Uberlândia, né? A gente sabe que o nosso público não vai a Uberaba e o público de Uberaba não necessariamente vem ao Rio, a não ser a visitação turística, o que é muito bom. Mas as trocas comerciais nossas não são com essas cidades. E eu mostrei ao ministro Tarcísio que era um erro ele concessionar o Santos Dumont sozinho, porque ia agravar o problema do tráfego, né, de aeronaves e das rotas comerciais que, desde a pandemia, sofreram. É importante a gente voltar um pouco no passado e entender, primeiro, que o aeroporto do Galeão ele foi o hub, o principal hub nacional, depois concorrendo naturalmente com Guarulhos, mas por falta de concorrentes, né? Hoje, se você olha a malha aeroviária do nosso país, né, você vai ver que aeroportos do Nordeste, do Norte, eles já têm conexão direta com a Europa, eles já têm conexão direta com os Estados Unidos. Santa Catarina, o aeroporto de Florianópolis, que foi concessionado ao setor privado, hoje é o melhor aeroporto do nosso país e já se prepara para receber voos da Europa para o Cone Sul, além dos aeroportos de Brasília e de Minas Gerais, que, ao longo dos últimos anos, se transformaram em hubs. Isso é importante para a gente entender que a situação do Galeão do passado não é a mesma do ponto de vista da concorrência, né, da grandeza do nosso país, de hoje. É importante também lembrar que o aeroporto do Galeão ele sofreu muito com a pandemia, né? Muitos colocam na conta da pandemia, mas vamos pensar, vários aeroportos do Brasil sofreram com a pandemia e só o Galeão é o único que não se restabeleceu. Em parte por conta do erro dessa concessão, nós conseguimos suspender o edital através da minha iniciativa junto ao Tribunal de Contas da União, e nesse meio do caminho, a história, o que aconteceu é que a concessionária do Galeão resolveu entregar no governo passado a sua concessão. E daí, no final do governo, houve a oportunidade de concessionar o aeroporto do Galeão junto com Santos Dumont, né? E podendo, já que estão levando ou vão levar 2 filé mignon, levar um osso, levar, por que não, um aeroporto de Resende, de Itaperuna, que são regiões estratégicas para o desenvolvimento do nosso estado. Esse edital com Galeão e Santos Dumont ficou pronto no governo passado. Na hora que assume o novo governo, eu tive, inclusive com o ministro Márcio França, contei um pouquinho desse histórico, né, porque nós criamos, e eu participei, a minha equipe, de um grupo de trabalho que envolveu a Firjan, a FEComércio, a Associação Comercial, o governo do estado e a prefeitura para estudar o caso do Galeão Santos Dumont, logo que a concessão do Galeão foi devolvida no governo passado. E esse estudo, Sara, ele no final ele traz 3 alternativas. A última alternativa, que é aquela que tem uma intervenção maior no mercado da aviação, na caneta, e a gente sabe que raras vezes funciona na caneta intervenção. A última iniciativa era a limitação de rotas, né? 400 quilômetros, só pode voar para aqui ou para ali. Isso é muito ruim para o mercado, né? Por isso era a última alternativa. A primeira alternativa era a limitação de movimentos, pousos e decolagens no aeroporto do Santos Dumont. Você reduzindo o número de pousos e decolagem, que foi, sim, inflacionado
né, para que pudesse haver uma superavaliação do Santos Dumont numa concessão. Isso aconteceu no governo passado, foi um grande erro, né, porque as rotas migraram para o aeroporto do Santos Dumont, entre alguns aspectos também por interesse do governo que poderia ter segurado. E esse aumento de movimentos é que nos traz a situação hoje caótica do aeroporto do Santos Dumont, que mais parece uma rodoviária, né? Um aeroporto numa localização privilegiada, mas que não tem a infraestrutura para receber essa quantidade de voos. O que aconteceu é que, dentre todas as alternativas, limitar o número de pousos e decolagens, que significa limitar o número de passageiros, deixaria que o mercado se acomodasse diante dessas limitações. E aí, possivelmente, poderiam migrar voos para o aeroporto do Galeão. Quando o Estado entra, né, numa atividade que é privada, na caneta, e limita o número de rota, sem combinar com as companhias aéreas, sem combinar com os russos, como dizia Garrincha, né, há uma reação imediata. E qual é essa reação? A fuga de voos do estado do Rio de Janeiro, porque não necessariamente você limitando rotas, você vai fazer com que aquelas outras, Rio, Porto Alegre, Rio, Vitória, Rio, outras cidades do Nordeste, migrem para o Galeão. Isso não é automático. Por quê? Aí é preciso a gente entender o fenômeno que aconteceu, sim, na pandemia, que foi o fato das companhias aéreas, por uma questão de economicidade, quererem concentrar as suas atividades de base terrestres em apenas poucos hubs. Por isso que houve uma concentração maior, questão de economicidade, no Santos Dumont. E agora elas ainda não se recuperaram. Na hora que na caneta você vem querendo limitar rotas, o que você está fazendo com essa intervenção drástica no mercado privado, né, é justamente empurrar essas companhias com voos para Vitória, para o Rio Grande do Sul e outras praças, para que elas concentrem provavelmente em Congonhas, provavelmente em outros hubs, como em Minas Gerais e em Brasília. A decisão de limitar rotas foi uma decisão empírica, foi sem estudo, né? E por isso não houve a previsão do que está acontecendo devido a essa drástica e inadequada intervenção no mercado. O que está acontecendo é que os voos do Santos Dumont para Vitória, o passageiro agora ele vai para Congonhas. Já vai acontecer isso, já foi anunciado pela companhia aérea que faz essa rota, porque não vai ter mais o voo Santos Dumont-Vitória, embora seja o nosso estado vizinho, né? Os voos para o Rio Grande do Sul provavelmente vão passageiro fazer a baldeação em Minas, em Brasília, porque o que houve foi uma intervenção na caneta de mercado e não era nem a primeira opção, era a última, né? Era a política, a decisão mais política e num caso em que você mexe com o mercado privado. Se eu fosse prefeito, primeiro, uma conversa com as companhias aéreas, a gente precisa ocupar mais assentos, é importante para o turismo da nossa cidade, né? O passageiro que vem num voo a turismo ou a negócio para o Rio de Janeiro, ele está deixando investimentos, ele está deixando riquezas na nossa cidade. Então, uma conversa primeiro com as companhias aéreas, saber como o trade de turismo pode impulsionar a atração de mais turistas. A gente tem as nossas belezas, a gente tem os nossos eventos, mas a gente pode criar uma política pública em cima desses atrativos para que venham mais turistas para a nossa cidade. A segunda questão seria, sim, junto à ANAC, ao governo federal, buscar a limitação de movimentos, porque, a olhos vistos, o Santos Dumont não tem essa capacidade, o entorno do Santos Dumont não permite esse movimento de passageiros. O trânsito hoje, ele já afeta aqueles que trabalham na cidade, que vêm ali pelo aterro do Flamengo e já vem tudo engarrafado, né? Porque não tem nem área física suficiente para esse número de passageiros. O que houve foi uma intervenção no mercado, na caneta, e geralmente, né, até estamos aqui no Boletim da Liberdade, eu sou um liberal, eu entendo que não é a melhor maneira de ajustar e está se mostrando um grande erro, na verdade. Senador, e aproveitando, a gente comentou aqui uma decisão do Eduardo Paes, e o senhor citou ali no início já que
Eduardo Paes pretende se candidatar em 2026 a governador, né? Então, eu queria entender a sua relação com o atual prefeito e por que não deixar que ele se reeleja e se colocar à disposição para concorrer a essa vaga. Olha, na minha trajetória política, eu não cheguei até aqui cotovelando, como dizem, empurrando ninguém. Na verdade, eu sempre pensei que a minha participação política para o bem da minha cidade, do estado, do país, é para construir, né? Então, eu participei do governo Eduardo Paes, conheço bem o meu adversário, se confirmado hoje pré-candidato, mas se confirmado, se for o desejo do meu partido e de outros partidos com que a gente vem conversando, né? Eu acho que de todos os nomes que aparecem, eu sou aquele que conhece a estrutura da prefeitura, porque fui secretário por 2 vezes, né, de habitação, uma subsecretário, mas com status de secretaria, no governo Crivella e antes no governo Eduardo. Fui o secretário que mais entregou casas e títulos de regularização fundiária na história da cidade, desde a sua fundação. E o que eu fiz não foi nada demais, apenas eu fiz a máquina girar rápido, né? A gente tirou as travas que emperravam a entrega dos apartamentos, né? A gente conseguiu identificar os problemas burocráticos para a entrega de apartamentos e para a finalização das obras e coloquei para funcionar. Eu me especializei em gestão pública pelo Centro de Lideranças Públicas de São Paulo, foi a primeira turma, gestão pública e liderança. Eu me preparo para as missões, digamos assim, que eu estou tendo a oportunidade nessa trajetória política e tenho me preparado para essa eleição do Rio. Eu tenho discordâncias do prefeito Eduardo Paes, essa gestão dele não é nem perto do que foi o seu primeiro mandato, ao contrário, né, um primeiro mandato em que houve um choque de ordem, que é tudo que a gente precisa hoje, a desordem urbana que afeta o dia a dia do cidadão carioca, que afasta os investimentos, né? E sou crítico nessa questão, por exemplo, do Galeão Santos Dumont. Eu acho que a prefeitura tem um papel importante, não só o Estado, né, porque ela que ilumina a linha vermelha, por exemplo, para voltar ao assunto, é ela responsável, deveria ser, por evitar as construções irregulares, que não é só na beira da linha vermelha que ameaçam a segurança, né, que já quebraram aqueles painéis acústicos por onde muitas vezes começam os arrastões, mas é uma desordem urbana que está em toda esquina, né? Não é só a construção desordenada que ocupa os nossos morros, que ocupa áreas de preservação, coloca em risco, inclusive, a vida dessas pessoas, né? Mas é a desordem que está na porta da nossa casa, na portaria do seu prédio, né? Que é o péssimo trato na questão social, né? Que é muito grave hoje no Rio de Janeiro, que afasta os investimentos no centro da cidade, onde, depois das 6 da tarde, é uma cidade entregue à bandidagem, à mendicância, à miséria que é real, né? Então, eu acredito que o prefeito Eduardo Paes ele está cansado, né? Ele já está acostumado, ele só sabe fazer de uma maneira, aquela que ele começou a fazer antes, e não tem mais o estímulo para isso, porque ele teve um contratempo na sua história. Não era para ele ser prefeito hoje, na cabeça dele ele já era para ser o governador, e ele está ali num novo mandato e buscando mais um, mas que ele não está dedicado a esse mandato. É muita fanfarra, é muita festa, e a cidade do Rio de Janeiro está entregue. A gente é uma cidade de eventos, Sara, sim, e a gente deve se consolidar ainda mais nesse cenário. São diversas feiras, atrações culturais, que o Rio de Janeiro é sede, mas a gente é muito mais que isso. A gente tem que mobilizar essa juventude para entrar na era da tecnologia, atrair investimentos no setor de tecnologia, como fez Florianópolis. Eu, como relator do marco das startups, estudei bem os cases de sucesso no Recife, no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo. A gente tem que atrair esses ativos às universidades, colocar elas junto com a indústria, demandando a produção tecnológica da nossa cidade, né? Não é só obra de infraestrutura, de concreto, a gente tem muito mais para desenvolver e oferecer para esse setor. E outros setores, o setor industrial da nossa cidade, a gente tem bairros tradicionalmente industriais na Zona Oeste que se perderam na bandidagem e na desordem urbana, e isso afasta os empregos, né? Desvaloriza o solo daquela região, o desenvolvimento daquela região. O BRT, a questão da mobilidade,
que afeta o dia a dia do carioca. A gente está usando velhas ideias pelas mesmas pessoas que já não deram certo e que só podem dar o mesmo resultado, né? O fracasso. Porque com o tempo, os ônibus agora são novos, a gente sabe como eram novos os ônibus que eram usados na Copa, na Olimpíada, quando foi implementado o BRT. Por que vai ser diferente? A gente deve pensar em novos modais, numa integração do transporte da nossa cidade para que aproxime o trabalhador, a sua casa, do seu trabalho. E, Portinho, quando se fala em Rio de Janeiro, né, no mundo todo aí, quase todo mundo pensa no Cristo Redentor, Praia de Copacabana. Então, quando se fala de Brasil, também se pensa nisso. Mas a gente sabe que há algum tempo já os turistas têm evitado a capital fluminense e até mesmo empresas têm se distanciado do Rio por conta da violência. Quais soluções que o senhor enxerga aí que poderiam começar a melhorar esse problema? Muitos dirão que a segurança é um problema do Estado. Principalmente. É também um problema da nossa cidade, da prefeitura, porque a desordem urbana ela cria esse nicho, esse ambiente, né, para fomentar essa criminalidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Bondinho do Pão de Açúcar ou do próprio Cristo Redentor, a gente não pode se esquecer de que há não só o monumento, há as trilhas de acesso. E essa semana a gente viu recentemente turistas sendo assaltados quando faziam a trilha de acesso à área militar, inclusive, do Bondinho do Pão de Açúcar. A gente tem que mapear as nossas áreas turísticas e ali a gente tem que dar a maior segurança, não só ao turista, mas ao carioca, aquele que frequenta aquela região, né? Se a gente começa por isso, a gente já começa a dar essa segurança ao turista para que ele possa visitar, para que as agências de turismo possam desenvolver os seus produtos, colocar os seus ativos para funcionar em favor da cidade, a gente vai atrair ainda mais turistas para a nossa cidade. A gente sabe que no transporte urbano, recentemente, os trens da Supervia, por exemplo, houve um arrastão dentro deles, né? Nos ônibus da nossa cidade, que todo fim de semana vem lotado com gente pela janela, gente em cima do ônibus, que vem muita gente para assaltar, como foi nesse evento bárbaro, que é o termo que houve na Praia de Copacabana recentemente, e lamentável para o turismo do Rio de Janeiro, as cenas de violência que a gente viu no show do Alok. A gente tem que botar a guarda municipal para patrulhar, para gerar, junto com a polícia militar, a sensação de segurança. Antigamente a gente falava muito, Sara, do Cosme e Damião, né? Toda campanha política, algum candidato prometia voltar com o Cosme e Damião, com aquela dupla de policiais, né? A gente precisa trazer a nossa guarda municipal para o patrulhamento das ruas, né, junto com a polícia militar. A gente precisa motorizar ela, né, fazer com que ela tenha alcance através de motos, de rondas, de patrulha. A gente tem muito o que usar a nossa guarda municipal, um contingente maravilhoso de profissionais preparados que são para ajudar no enfrentamento da crise de segurança que a nossa cidade vive, não é de hoje, é desde as Olimpíadas, porque aquele projeto era só para a Olimpíada da UPP, a gente viu que ele não tinha sustentabilidade nenhuma, faltou entrar o social, faltou o apoio, né? A gente viu policiais aí em containers, né, expostos a toda a bandidagem dentro do território deles, e a gente tem como fazer isso como? Melhorando, né, o patrulhamento, as ações da Guarda Municipal, com ações de maior iluminação, poda de árvore, coisa que seja automática. É engraçado, hoje na cidade do Rio de Janeiro, o cidadão ele comemora quando chega a poda de árvore, porque ele teve que pedir a um padrinho político, ele teve que acessar algum ente político para que a árvore da rua dele seja cortada. Isso é um absurdo. Isso tem que estar dentro de uma rotina de planejamento, de iluminação, de poda, de sinalização da nossa cidade. A gente vê o número de atropelamentos mais recente aí, o ator, e a solução não é reduzir a velocidade na nossa cidade. O trânsito já se encarrega disso,
né? O trânsito horroroso que aflige a todo carioca, né, já reduz a velocidade na cidade. O que a gente precisa é iluminar melhor as nossas vias, o que a gente precisa é sinalizar. No aterro do Flamengo, todo dia você vê a quantidade de pessoas atravessando duas pistas de alta velocidade que foram feitas para isso, quando há, inclusive, os túneis de pedestre que permitem. Agora, não há segurança no túnel de pedestre. O pedestre prefere botar sua vida em risco para atravessar uma avenida na praia, para atravessar um aterro do Flamengo, porque ele não se sente seguro. Ali é um ponto, por exemplo, no aterro do Flamengo, nosso cartão postal, que o patrulhamento da Guarda Municipal deve ser ostensivo, deve dar segurança para que o cidadão não atravesse, não coloque sua vida em risco, ele seja indicado, sinalizado aonde tem lá uma passagem subterrânea e que essa passagem seja guarnecida pela Guarda Municipal. Isso tem em São Conrado, isso acontece na Barra da Tijuca, isso acontece nas praias do Rio de Janeiro, e não é só reduzir a velocidade, isso aí o trânsito da cidade já se encarrega, né? Tem muitas ações para a ordenação urbana que a prefeitura tem responsabilidade e vem faltando com ela. E agora a gente retorna aí àquele assunto, né, que o senhor mencionou no início, a questão da tecnologia aí para contribuir nas melhorias do município. E queria entender como é que o senhor enxerga que as ferramentas tecnológicas poderiam melhorar as áreas de saúde e educação, por exemplo. Sem dúvida. Aqui no Senado Federal, eu fui relator do Marco Legal das Startups. Além de abrir um mercado e dar segurança jurídica para o investidor anjo, para aqueles que empreendem no nosso país, dentro do setor da tecnologia, o Marco Legal das Startups ele traz uma ferramenta nada utilizada pela Prefeitura do Rio, mas já utilizado por muitos entes públicos, como a Petrobras, a CEMIG, algumas prefeituras, que são os contratos públicos de solução inovadora, né? O Marco Legal das Startups permite que o gestor público possa contratar soluções inovadoras para serem aplicadas e escaladas dentro do âmbito da administração pública, na relação da prefeitura com o cidadão, por exemplo, com o contribuinte. E na educação, o que mais há são ferramentas tecnológicas de aprendizado hoje disseminadas pelo mundo, não só aqui no Brasil, né? E a gente pode trazer, através do Marco Legal das Startups, e deve fazer isso, trazer esses instrumentos, esses contratos públicos de soluções inovadoras para o dia a dia, né, da gestão pública, para melhorar o atendimento ao cidadão, para ajudar na fila, por exemplo, do SUS, no atendimento dos hospitais, que o cidadão tenha o menor deslocamento possível, né, que a gente evite as filas, que ele possa saber quando ele vai ser atendido, né, no seu posto de saúde ou num hospital quando precisa. Na educação, a gente deve usar essas ferramentas que estão lá no Marco Legal das Startups. É importante que a gente tenha o tal do GELS, as escolas tecnológicas, tudo isso é muito importante, sim, porque a gente tem que ocupar, inclusive no contraturno, esse aluno com conhecimento, e a tecnologia aproxima essa juventude neném, como eu disse lá no início da nossa entrevista. Mas a gente precisa também levar novas técnicas, e isso a gente consegue através dos contratos públicos de solução inovadora, instrumento do Marco Legal das Startups que eu relatei. Isso é importante para o gestor público, e a tecnologia é importante para o desenvolvimento da cidade. Não há hoje, na indústria, no comércio, no serviço, quem possa prescindir, né? Hoje a gente vai, aí semana que vem, inclusive, vai ter o Blockchain Rio, né? A ferramenta do blockchain entrando dentro, já imaginou? Dentro do serviço público, na proteção dos dados dos contribuintes, né? Nas relações de pagamento dos tributos, nas relações entre o contribuinte e o poder público. A gente tem que colocar a nossa cidade não só na palavra, mas de fato, né, dentro da era da tecnologia. Desenvolver o grande hub do centro da cidade, que tem a vocação, como o Rio tem para o audiovisual, né, seria evolução natural, não da maneira que está sendo feita há 12 anos, sendo feito errado. Vai lá, vamos lá olhar em Santa Catarina como foi feito, vamos unir o quê? A universidade. Não é um instituto de matemática, a gente tem aqui também a UFRJ, a gente tem a UERJ, a gente tem universidades privadas, a gente tem o SEBRAE, a gente tem que casar esses atores para que eles produzam em favor da cidade e do seu desenvolvimento. Pegar o setor da indústria, do comércio, e ele demandar
que as teses das universidades, ou pelo menos aquelas dedicadas à tecnologia, né, sejam direcionadas para a solução de problemas atuais do comércio, né, problemas atuais do setor de serviço, da indústria e da própria cidade do Rio de Janeiro, juntando os atores. Tudo que não houve até agora. Até agora, no centro do Rio, o que houve foi muito investimento em concreto e muito pouco investimento em conhecimento. E a gente está quase no fim da entrevista e falar um pouquinho mais aí da política partidária. A gente sabe que o PL ele ainda não definiu quem vai ser o candidato a prefeito aqui no Rio. E como é que o senhor enxerga isso? Assim, qual é a expectativa dessa decisão? E caso o senhor não seja o candidato escolhido, o senhor pretende continuar com a candidatura por outro partido, como o Novo, por exemplo, que o senhor tem conversado? Eu tenho buscado a composição de forças que militam no campo de centro-direita, né? A posição do atual prefeito Eduardo Paes é muito clara, né? E Eduardo Paes é Lula. Eduardo Paes representa a esquerda hoje na cidade do Rio de Janeiro, até pelo enfraquecimento dos seus concorrentes à esquerda, né? Que nas últimas eleições não conseguiram ser alçados aos voos que pretendiam, a prefeito ou a governador, e são nomes que se repetem, né? E o prefeito Eduardo Paes, ele se posiciona, então, nesse campo mais à esquerda. Eu sou um liberal, eu acredito no empreendedorismo, acredito na qualificação, acredito nas relações de mercado, né? Acredito que quem vai ajudar o Rio de Janeiro a se desenvolver são os empreendedores, são aqueles que investem nos seus negócios, que têm que ser protegidos. É o comércio, por exemplo, que vive aí uma batalha com os camelôs, com o comércio irregular, na porta da sua loja, da sua casa. Então, eu me coloco como aquele que quer achar alternativas, saídas para a nossa cidade, dentro de um desenvolvimento econômico que tem como grande mão, grande parceiro, a iniciativa privada, as instituições, a FEComércio, o SEBRAE, a Associação Comercial, as associações de classe, o IAB, a OAB, né? Eu entendo que todos esses compõem os ativos que têm que funcionar, portanto, em favor da nossa cidade. Eu tenho construído a minha candidatura dentro do PL, respeitando todas as pré-candidaturas, não só do PL, mas desse campo de centro-direita. Agora, eu enxergo um perfil da próxima eleição. Eu enxergo que o carioca ele tem uma Eduardo dependência e a gente precisa socorrer o carioca disso. E, para isso, precisa entrar numa discussão de conteúdo, uma discussão da cidade. Não é só ideológica, é também, mas, principalmente, o que o carioca quer é a solução prática dos problemas do seu dia a dia, que são evidentes, está na porta de casa, está na esquina. E o que eu quero é, junto com um grupo que já vem estudando dados da cidade, levantando, muitos meus colegas do Centro de Lideranças Públicas, pessoas qualificadas, gestores públicos qualificados, a gente tem levantado e tem estudado. Isso numa frente. A segunda frente, eu tenho conversado com todas as instituições da nossa cidade, né, de profissionais liberais a instituições já consolidadas, como essas que eu falei, FEComércio, FIJAM, Associação Comercial, esses atores que fazem e que têm capacidade de devolver à cidade muito, e tenho conversado com partidos, sim, Sara, tenho conversado com aqueles que eu tenho uma maior proximidade, aí sim, ideológica e pragmática, no caso, o Partido Novo, no caso, o PSDB. Conversei com republicanos, embora agora ele tenha anunciado que vai ingressar no governo Eduardo Paes. Tenho conversado com o Podemos, que também ingressou no governo Eduardo Paes, mas acredito que a gente tem a chance de apresentar um projeto de cidade novo para o carioca, né? Que seja feito por cariocas, que cariocas somos todos nós, não tem ninguém mais carioca que nós mesmos, mas que a gente possa aglutinar essas forças importantes, esses partidos que são historicamente importantes para o nosso país, para a nossa cidade, que já são base aqui. O Partido Novo compõe o Bloco Vanguarda aqui no Senado, o senador Eduardo Girão, que eu tenho um carinho imenso por ele, na Câmara, o deputado Marcel Van Hatten, na cidade do Rio de Janeiro, Pedro Duarte, com quem eu tenho conversado muito, e a gente possa
construir essa frente. E dentro do PL, já com a manifestação do senador favorável, do senador Flávio Bolsonaro, né, tenho conversado com o presidente Bolsonaro, tenho conversado com todos os pré-candidatos que se anunciam, como o general Pazuello, Braga Neto, e tenho certeza que o PL terá um quadro. O meu interesse não sou fundador do PL, mas cheguei aqui em 2020, nós éramos 3 senadores, hoje somos 13, participei do crescimento do partido, sou uma pessoa de grupo, porque venho do setor desportivo, né, onde a gente ganha junto, ninguém ganha sozinho, e estou aqui disposto a construir dentro do PL a minha candidatura, sem deixar de conversar com todos os partidos para que a gente possa achar uma alternativa para superar essa Eduardo dependência que vem fazendo mal, não por ele, mas pelo desgaste dessas suas últimas gestões, desde a Copa do Mundo e da Olimpíada, que foi um projeto de corrupção que nada trouxe às pessoas, trouxe muito concreto, muito custo de manutenção para a cidade, entregou muito pouco. A gente perdeu a chance, por exemplo, de criar um sistema esportivo escolar, que é uma das propostas que eu venho me dedicando e que ainda há tempo. Bom, antes de terminar agora, Portinho, eu gostaria que você fizesse uma recomendação aos eleitores, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, que costumam aí escolher nos últimos minutos quem são seus candidatos. Qual a recomendação que você tem para eles aí em relação às eleições de 2024, daqui até lá? Em toda eleição, eu sempre recomendo aos eleitores, até aos meus alunos, quando dou aula, que eles procurem no primeiro turno votar naquele candidato que eles querem, naquele que está mais próximo, que ele se identifica mais. E hoje em dia, com as ferramentas tecnológicas, das redes sociais e muitas outras, você tem como acompanhar o dia a dia do seu candidato. Eu fui eleito aqui há 2 anos o melhor senador pelo ranking dos políticos, tenho defendido o estado do Rio de Janeiro, a minha cidade, pelo Congresso em Foco, ano passado também, no Prêmio Sustentabilidade. Tenho procurado fazer do meu mandato e prestar conta anualmente desse mandato, né, um instrumento de transformação. Eu fui relator do Marco Legal das Startups, da geração de energia offshore, né, as eólicas principalmente, solares e outras fontes, que agora está na Câmara e que o Estado do Rio tem aí um campo estratégico de desenvolvimento lá no Porto do Açu para isso. É muito importante esse projeto para o nosso Estado e para o país, né? Também a questão de energia sustentável. Sociedade Anônima do Futebol, e aí eu joguei dentro do meu campo, eu sou professor especializado em direito esportivo, pude emprestar muito, né? E eu acho que, então, o eleitor ele tem a possibilidade hoje, que não tinha no passado como hoje, de acompanhar os candidatos, os pré-candidatos, né, e entender e buscar aquele que se identifique. O segundo turno é mais uma escolha de sim ou não, mas no primeiro turno, pesquise, acompanhe o seu candidato e pense em soluções práticas para mudar a nossa cidade. Soluções que possam transformar o dia a dia para melhor do cidadão carioca e fazer a nossa cidade, que hoje não figura nem entre as 50 cidades mais desenvolvidas do Brasil, fazer ela melhor e que seja o que foi no passado, o grande expoente, o que irradia desenvolvimento para o nosso país. Chegamos ao fim da nossa entrevista com o senador Carlos Portinho, pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Agradecemos pela presença aqui no Boletim da Liberdade. E para acompanhar mais notícias sobre política, economia e temas importantes para o Brasil e para o mundo, acesse www.boletimdaliberdade.com.br. Assine o boletim e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Eu sou Sara Ganimi e agradeço a audiência. Até a próxima!